todos. Abrindo os trabalhos, passa a palavra para o senhor secretário, para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Mas eu vou fazer isso agora. A senhora vai ser a primeira advogada, a doutora Maria Laura. Doutora Maria Laura, ela está de férias, ela vem aqui hoje só para julgar uns processos dela, remanescentes, para não passar o ano, então ela vai chegar na hora certa. Nós vamos fazer os processos de que ela não participa, que são basicamente os de que ela não é relator. Processo número 8 da pauta, a sessão designada para as 9 horas de processos físicos. Processo número 8 da pauta é o RO número 1056-2015-071. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Os recorrentes são Engeman Engenharia S.A. e André de Oliveira Rodrigues. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Antônio Augusto Monferdini Crisóstofo, pela primeira recorrente, Engeman Engenharia. 8. 8 da pauta. Como é que é o nome? Eu nem vi, eu tô lendo outra coisa. O senhor, doutor, o senhor vai sustentar ou só assistir? Não tem divergência, não. Se eu não ficar aqui, ó. É mesmo? Não, é o senhor agora, acabou de apregoar, é sua vez. Fora, doutora Mônica. Ele é de fora? E ele, acho que ele queria entender a sistemática. Então, porque a doutora Maria Laura não está aí, então agora é sua vez, se o senhor quiser se paramentar. O fato de eu estar no número 4... Não, é sua vez agora. Porque Excelência, foi marcado muito em cima da hora o julgamento desse recurso. Fiquei sabendo disso no sábado, porque eu vi a publicação, foi feita aqui. Eu vejo fora, realmente, assim... O senhor quer que espere um pouco, então? Então tá bom, vamos passar outro na frente. Não? Tá, tudo bem. Então tá, vamos passar alguns na frente. Quando acabar os processos que a doutora Maria Laura não participa, se ela não tiver chegado, eu chamo o senhor. Tá bem assim? Então tá. Esse não está presente, mas vamos lá. Processo número 20 da pauta é o RO número 2251-2014-003. Relatora a doutora Maria Cristina Diniz Cacheta, revisora a doutora Mônica Sete Lopes. Os recorrentes são Cristiane Aparecida Camargos e Estoque Mercantil Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Jorge Stefani Batista de Oliveira, pelo segundo recorrente, Estoque Mercantil. Presente. Ausente. Ausente. Doutora Cristina é a relatora, tem a palavra para a súmula do seu voto. Pois não, presidente. Eu conheço dos recursos ordinários, acolho a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa arguída pela reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e produção de prova oral pela parte, proferindo-se nova decisão como se entender de direito. Em consequência, fica prejudicado o exame dos demais questões aventadas nos apelos interpostos por ambas as partes. Estou acompanhando, doutora Maria Estela. A unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Sim. Processo número 5 da pauta é o RO número 307-2015-064. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Recorrente é Construcap CCPS Engenharia e Comércio Limitada. Recorrido Rafael Alves de Almeida. Inscrito para sustentação oral, doutor Genilson Lourenço de Oliveira, pelo recorrido Rafael. 5. Está aí o procurador? O senhor vai sustentar, doutor? Eu só assisti. Sim, Excelência. Sim. Breve sustentação. Então vamos. Vocês hoje estão meio assim tranquilos. Tá certo, nós estamos quase entrando no recesso. Vai se paramentar, doutor? Vai pôr a beca, a toga? Até não ligo muito para isso, não, mas é praxe, né? Sim, é a primeira vez. Ah, é a primeira vez? Não, então vamos lá. Põe aí, escolha uma mais ou menos do seu tamanho para o senhor poder mexer. Sim, aí Tem PMG. Mônica. Ah. Gracinha, né? Ai, tá bem. Agora tá um pouco mais larga, mas não tem problema não. Mais larga é melhor, que o senhor pode expandir mais os movimentos, não tem problema. Bom, muito bem, então vamos lá. Então eu sou relator, eu vou ler para o senhor procurador Do reclamante, Excelência. do reclamante. Então eu vou ler para o senhor o resultado e o senhor sustenta. Conheço do recurso ordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente pedido de diferenças salariais por equiparação, o que atinge o objeto da ação, invertido os ônus sucumbentes de que fique isento o autor. Tem a palavra, doutor.
Excelência, bom dia, né? Bom dia, doutor. Bom dia. Excelência, venho reiterar, né, inclusive os argumentos apresentados pelo julgador Acó, no sentido de que a prova oral produzida nos autos, em que pese foram ouvidas duas testemunhas, né, uma da recorrente e uma do recorrido reclamante. A testemunha do recorrido reclamante deixou claro que havia identidade de funções. Né, os pressupostos para a ação aí, mesmo local, isso aí é inconteste. Né? Então, só vou ler uma passagem aqui da sentença. Cotejando as provas testemunhais produzidas, constato que a testemunha do autor afirmou que este exercia exatamente as atividades alegadas pela ré, como sendo exclusivas dos paradigmas. Já a testemunha da reclamada, conquanto tenha indicado as atividades realizadas pelo reclamante e pelos modelos por eles indicados, não diferenciou se as tarefas dos paradigmas diziam respeito a uma responsabilidade específica dos mesmos, sendo todas elas correspondentes ao cargo inspetor de solda nível 1. Inclusive, né, ainda que poderia, em algum caso, do meritíssima Mônica, ter havido uma prova dividida, né, ou empatada, a própria prova documental dos autos, no sentido que nos recibos de pagamento constavam que os trabalhadores eram, tanto o reclamante como os paradigmas, exerciam a mesma atividade. Protegendo as provas de vez, que é inspetor de solda nível 1, para ambos. E foi feita a instrução e ficou confirmado que eles exerciam as mesmas atividades. Porém, eventualmente, um poderia exercer uma certa atividade e o outro outra, né? Não vamos entrar aqui e especificar as atividades propriamente ditas, mas estavam todos capacitados para aquela função. Né? Então, é só sustentando essa questão que ficou claro que eles exerciam as mesmas atividades e pugno pela improcedência do recurso ordinário da ré. Tá certo. A questão aqui é de equiparação salarial. Em equiparação salarial, a gente olha a ocorrência de atividade idêntica. O senhor tem razão. O depoimento da testemunha do autor vem mesmo nesse sentido a que o senhor se refere, né, indicando, de uma forma, para mim, meio genérica, que eles dois faziam as mesmas atividades. No depoimento da testemunha da empresa, e aí é questão de interpretação de prova puramente mesmo, porque da mesma forma que ao mesmo tempo em que a testemunha do autor diz que eles exerciam a mesma atividade, ele não sabe alguns detalhes sobre a atividade. Ele traz umas informações sobre cobertura de folgas do reclamante, das folgas de Leonardo e Éder, o que não é a mesma atividade. E a testemunha da reclamada, o que ela diz? Ela diz, sim, que eles todos mexiam com solda, todos eram inspetor de nível 1, o nome do cargo era o mesmo, mas que eles trabalhavam em pontos diferentes da atividade. Então, havia uma demanda diversa, inclusive ele é minucioso, ele diz, por exemplo, que Éder trabalhava na fabricação interpretando desenhos necessários e o Leonardo fazia inspeção da ponteada, ou seja, das junções do tubo da adutora. Então, esse detalhamento da prova me convence no sentido da diversidade de função, ainda que ela fosse nominalmente a mesma, ainda que os três lidassem com solda, era exigido deles uma capacidade diferente. Então, é por isso que eu estou provendo recurso da empresa, porque entendi que essa prova feita por ela é mais específica no sentido da descrição da atividade. Doutora Maria Estela? Eu estou de acordo. Doutora Olívia? Doutora Olívia? Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Bom dia, Excelência. Obrigado. Viu? Obrigada ao senhor, doutor. Bom dia. Posso? Processo número 22 da pauta é uma inscrição feita na sessão, no RO número 11, 1112, 2014, 157. Relator, doutor Márcio Zezebende, revisora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho.
Os recorrentes são Adevair Menezes da Silva e JBS S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para ostentação oral, Dr. Rafael Matos Gobira, pela segunda recorrente JBS, 22. 22 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Senhora Presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. Estou rejeitando a preliminar de nulidade arguída pelo reclamado e, no mérito, estou dando parcial provimento ao apelo empresário para absolvê-la da condenação do pagamento de indenizações por danos morais e materiais, pensão em parcela única, e depósitos de FGTS no período de 2/10/2014 até 18 de março de 2015, cartão alimentação de 2 de outubro de 2014 até 18 de março de 2015. Por corolário, ficam sem efeito as determinações do juízo primeiro de expedição de ofícios à Polícia Federal e ao Ministério Público do Trabalho, além de encaminhamento de cópia da sentença ou acordo à Fazenda Pública Nacional, ao TST e à presidência deste egrégio regional. Estou negando o provimento ao recurso do reclamante. Honorários periciais, aqui reduzidos para R$1.000, que serão suportados pela União Federal. O provimento do recurso importa na improcedência da reclamação, constituindo encargo do reclamante o pagamento das custas do processo, do qual fica isento, pois beneficiário da justiça gratuita. Esse é o meu voto. Palavra, doutor. Bom dia a todos. Eu vou apenas aguardar a conclusão. Guardar. Em segundo lugar, vota a doutora Olívia. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Como terceira votante, doutora Maria Cristina. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Bom dia, obrigado e bom recesso a O todos. senhor também, bom descanso, bom Feliz Natal. Palavra-chave, né? Tem algum da doutora Mariana? Tem um primeiro. Chega o ano que vem e termina isso. Será que ela tem condições? Vou fazer a pauta. Chega o Natal e não chega o recesso. Deixamos adiante. Nossa Adiante, não tem? Senhora. Imagina. Apertado aí. Já fiz? Ué, gente, CLT, deixa eu chegar pra cá. a CLT agora É. suporte de tela? Só serve para isso? Tem por osmose, né? Entra por osmose. Tem os dois, né? Isso aqui é suporte de mouse. Não. Primeiro diário ela vota. Por favor, porque ele falou agora que tinha sido permitido. Ela não vota, ela vota no segundo. Não pode chamar. Há um processo que vem adiado da sessão passada, é o RO número 1417, 2010-114. Sim. A outra parte está aí, sim? Onde que está Não tem notícia, não. Relatora a doutora Maria Cristina Diniz Cacheta, revisora a doutora Mônica Sete Lopes. Os recorrentes são o Ministério Público do Trabalho e MRS Logística S.A., recorridos os mesmos. 1417-2010. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto? Quem pediu vista? Senhora Presidente, Vista foi doutora... Quem pediu vista nesse... Sou eu. Tem a palavra. posso falar? Pode. Eu estou conhecendo o recurso do Ministério Público pedindo vênia no mérito negando-lhe provimento. Tem a palavra, doutora. Senhores, bom dia a todos. Excelências, bom dia de novo. Cuida-se, no caso, de ação civil pública ajuizada em 2010 contra a terceirização praticada pela MRS Logística nas atividades de conservação das vias férreas e das locomotivas. Após tormentosa tramitação, encontra-se agora pendente de julgamento RO do MPT, relativo exclusivamente ao dano moral coletivo e à tutela provisória. Eu estou segura que Vossas Excelências já se debruçaram sobre essas questões e têm o seu entendimento amadurecido. Entretanto, me incumbe aqui expor a suma das razões do MPT, das razões pelas quais acreditamos ser devida a indenização pelo dano moral coletivo e ser imperativa e urgente a concessão da tutela provisória. No caso concreto, foi declarada em primeiro grau e na instância especial a ilicitude da terceirização praticada durante vários e vários anos pela recorrida, não só por se tratar de terceirização em atividade fim, mas pela precarização das condições de trabalho,
pela presença da subordinação direta, subjetiva e dos demais elementos da relação de emprego, pela ausência da especialização e, especificamente, pela inobservância das normas específicas e especiais contidas nos artigos 236 e 237 da CLT, além da súmula 331. Disse o juízo de primeiro grau que houve controvérsia razoável e, por isso, concluiu pelo indeferimento do pedido de dano moral coletivo. Entretanto, data vênia, a fundamentação do primeiro grau chega a causar estranheza, porque a própria sentença declarou estar, abre aspas, sobejamente evidente, fecha aspas, a ilicitude da terceirização, explicitando em detalhes e longamente as razões dessa assertiva, inclusive pontuando a existência de, abre aspas, farta prova de que a terceirização ocorreu de forma diretamente subordinada e pessoal, e, fechou aspas, e sem especialização. Inegavelmente, o consectário lógico da exposição contida na sentença seria o reconhecimento do dano moral coletivo. Como se sabe, o que caracteriza o dano moral coletivo é a violação reiterada e grave do ordenamento jurídico, sem que se tenha que perquerir a presença de dano ou de culpa. Por quê? Essa situação a repetição, né, por longa data de atos ilegais, como os praticados pela recorrida, faz criar no inconsciente coletivo a passividade diante de situações injustas e à margem do ordenamento jurídico, levando toda a coletividade a concluir com desânimo que a conduta reprovável é impune e, portanto, é aceitável, o que afeta negativamente o tecido social e o sentimento de cidadania, além de conflitar com toda a principiologia colocada na base da Constituição da República. Ademais, se acaso houvesse, de fato, havido uma controvérsia razoável, é claro que seria porque haveria duas opções de caminhos. Ora, a empresa adotou a opção que lhe era mais vantajosa, economicamente falando, embora com ofensa à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à relação de emprego protegida e isonômica, bem como à função social da propriedade. Ao assim proceder, a empresa assumiu um risco. Todo risco pode trazer consequências. Se a consequência, no caso concreto, for apenas a condenação no ajustamento da conduta ilícita para o futuro, como já há nos autos, terá valido a pena. O, abre aspas, crime terá compensado. Tal situação representa simplesmente um desestímulo para todos aqueles empresários que se dispõem a cumprir as leis. O instituto colocado à disposição dos operadores do direito para fazer face a tais situações é justamente o dano moral coletivo, de função pedagógico-punitiva. Por outro lado, no tocante à tutela de urgência, cumpre atentar para o fato de que o poder público atua neste caso desde pelo menos 2002, quando se tem notícia da primeira fiscalização realizada na empresa, já apontando a terceirização ilícita. Na sequência, o MPT atuou sem êxito até na fase extrajudicial. Essa ação foi juizada em 2010. Há duas decisões em primeiro grau na instância especial declarando a ilicitude da terceirização e tudo continua como antes. Ou seja, nesse contexto jurídico de atuação do poder público há quase 16 anos, urge que a situação declarada judicialmente ilícita seja cessada, sob pena de perda irreparável para a ordem jurídica e para toda a sociedade, que não podem prescindir da observância das leis postas e tampouco das decisões judiciais. Ademais, não se pode perder de vista que, enquanto perdura essa situação, dia após dia, os trabalhadores da recorrida
são submetidos a um patamar de direitos inferior ao que usufruiriam se lhes fosse reconhecida a sua verdadeira categoria profissional. Ora, excelências, o trabalhador tem direito à efetividade da ordem jurídica que lhe diz respeito no curso da relação mantida, não podendo ser obrigado a suportar resignadamente a violação reiterada dos seus direitos para, no futuro, depois de ser dispensado, eventualmente reivindicar os seus direitos imprescritos. E nem se diga que a reforma trabalhista alterou o quadro jurídico posto nestes autos, já que se trata, no caso, não só de terceirização em atividade fim sob o prisma da súmula 331 do colendo TST, mas de terceirização realizada com os pressupostos da relação de emprego e, ademais, com inobservância de norma específica contida nos artigos 236 e 237 da CLT. Como se sabe, a norma geral não revoga a norma especial. Portanto, cabe aqui trazer à colação trecho da sentença em que se diz: com todas as letras, a CLT informa o que é o serviço ferroviário, o transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, para, em seguida, indicar o que ele compreende, abrange. Portanto, não há como negar que o transporte ferroviário, finalidade da reclamada, abarca todas as atividades descritas no artigo 236 e envolve todos os trabalhadores descritos no artigo subsequente. O artigo 237, ele explicita as funções que compõem a categoria de ferroviário. Dentre essas funções, a conservação das vias férreas das locomotivas, que é o objeto desta ação. Então, por norma específica, entende o MPT que é vedada a terceirização em se tratando da categoria dos ferroviários. Excelências, com todo respeito pelos entendimentos diversos, eu deixo aqui essas ponderações e acato com toda boa vontade o que vier. Obrigada. Senhora presidente, eu inicialmente cumprimento a sustentação oral da eminente procuradora. De fato, o Ministério Público, por meio da atuação de Vossa Excelência, aqui agora externada, vem realmente fazendo um papel extremamente relevante para essas questões em que o Ministério Público entende pela ilicitude de terceirização. Eu cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação oral. Em relação ao fato específico, trata-se de uma ação de fato que vem desde 2010, é uma ação civil pública desde 2010. Esse processo já foi sentenciado em primeira instância, houve uma decisão de segunda, um recurso para o TST, modificou-se a decisão dessa nona turma no TST, onde foi reconhecida a ilicitude da terceirização e os autos voltaram à origem aqui agora da nona turma para julgamento específico, como já enfatizado pela doutora procuradora, para julgamento específico do dano moral coletivo e de antecipação de tutela. Não me ouvida que eu tenho até, foi citado no recurso da eminente procuradora, que por coincidência foi a doutora Edivane que também fez o recurso desse processo, mas uma decisão da minha relatoria concedendo, num outro caso, a antecipação de tutela. E eu tenho realmente me pautado no sentido de deferir essas antecipações de tutela. Mas, neste caso específico, senhora presidente, considerando o movimento legislativo trazido por força dessas terceirizações e essa controvérsia no panorama jurídico legislativo, que a gente sabe que está aí a respeito das terceirizações, eu estou pedindo vênia, eminente procuradora, para manter a minha proposta de voto no sentido de, efetivamente, por essas controvérsias, não deferir não só o dano moral, mas também a antecipação de tutela, sem me olvidar, entretanto, de que, no caso de uma eventual lesão de ordem material, os, então, prejudicados podem vir buscá-la de forma individualizada. Eu, mais uma vez, cumprimentando a eminente procuradora, peço vênia para manter a minha proposta de voto. Eu também pedindo vênia, sustentação oral muito clara, muito bem posta e contendo argumentos relevantes, mas aí é uma questão de compreensão
da controvérsia e a dúvida sobre que não tem nada a ver até com reforma trabalhista, não tem nada, ela é de antes, né? Para mim, ela é de antes, ela constitui um obstáculo, dúvida interpretativa na questão de fundo, para mim, ela constitui um obstáculo para o deferimento do dano moral, da indenização por dano moral coletivo. Doutora Maria Estela? Eu também acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora. Então, todos acompanhamos. De forma unânime, prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Processo número 2 da pauta é o RO número 1750-2010-157. Relatora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Revisora, doutora Maria Cristina Diniz Caixeta. Os recorrentes são Maria da Conceição Teixeira Leonel e outros, que é o espólio de Maria da Conceição, e Luísa de Marilac Arantes, MR. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Giovanni Câmara de Moraes, pela segunda recorrente, Luísa de Marilac Arantes. 2. Número 2 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Bom dia. Luísa de Marilac. Eu estou conhecendo dos recursos e negando provimento a ambos. O doutor tem a palavra. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, doutor. Na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores. Versam os autos a respeito de um acidente fatal ocorrido na cidade de Ituiutaba, onde um mecânico, ao manusear um sucador cheio de adubo, veio a sofrer um acidente e a óbito. A sentença reconheceu a culpa recíproca ao fundamento de que a empresa teria sido omissa em relação à fiscalização dos trabalhos, enquanto que o empregado também agiu com imprudência e negligência ao manusear o equipamento cheio de material, no caso, adubo. No entanto, pelo conjunto probatório, sobretudo pela prova testemunhal e pela prova colhida durante o inquérito policial, há uma larga demonstração de que a culpa se deu exclusivamente pelo empregado, em que pese dasta máxima vênia a propositura de voto ao negar provimento aos recursos. Peço vênia para ler parte do depoimento da testemunha da reclamada ouvida em juízo, o senhor Ronilson Silva Rosa, que assim disse ao magistrado: todos na reclamada recebiam ou recebem treinamento, que cada um recebe treinamento em sua área de trabalho, que atualmente recebem EPIs, treinamento em segurança do trabalho, que na reclamada tem médico do trabalho, PPRA, que a época em que o senhor Alex Leonel, aqui o decurso, né, trabalhou na reclamada, também já faziam uso de EPIs e recebiam treinamento em segurança do trabalho. Que havia orientação da reclamada para que não trabalhassem com o sucador cheio de adubo, sendo que sempre que estivesse cheio, a determinação era para que a máquina voltasse para o pátio da usina para descarregar. Que quem verificava se o sucador estava cheio eram os mecânicos. Quem começava o trabalho primeiro eram os mecânicos, para em seguida o pessoal da área de turno dar prosseguimento. Que ao trabalhar com o sucador cheio, no dia do acidente, o senhor Alex Leonel descumpriu ordens da empresa. Como visto, havia expressa determinação da empresa para que os empregados não trabalhassem com o sucador cheios. A testemunha Karen Oliveira de Carvalho, por sua vez, disse o seguinte, que como era o senhor Alex Leonel quem ia trabalhar na máquina, era dele a responsabilidade de verificar se a máquina estava com os compartimentos cheios ou vazios. Que ao verificar que a máquina estava com os compartimentos
que a máquina estava com compartimentos cheios, o procedimento era que o empregado pedisse para a depoente, para o senhor Pisquila ou para o senhor Tião, que ligassem ao encarregado da usina, o senhor Vanoni, à época, para que pegasse a máquina, levasse à usina para descarregar e voltasse com ele vazia. Que ao trabalhar com os compartimentos do sucador cheios, o senhor Alex Leonel com certeza descumpriu normas da reclamada, que aconteceu algumas vezes do pessoal da usina ter que voltar com a máquina por ela estar cheia. Como visto, em que pese a conduta faltosa do reclamante e o lamentável ocorrido, não houve qualquer culpa da reclamada que concorresse para o acidente ocorrido. Com efeito, a sentença recorrida partiu do pressuposto equivocado da máxima vênia de que as ordens para consertar o sulcador partiram do superior hierárquico do reclamante. Na verdade, quem solicitou, e aí a contramando da empresa, que o sulcador fosse consertado naquele dia, independente dele ter sido retirado o adubo dele, foi o senhor Vanoni, profissional, funcionário da usina, cliente da oficina mecânica. O senhor Vanoni nunca foi funcionário da empresa reclamada, hora recorrente. Ele compareceu naquele dia na sede da oficina e solicitou que o sulcador solicitou diretamente ao falecido que o sulcador fosse consertado da forma que estava. E o reclamante, na verdade, o empregado falecido, desobedecendo regra expressa da reclamada e ouvindo uma pessoa que não era funcionário da empresa, veio a óbito por um erro grosseiro dele. Então, a gente entende que não houve qualquer culpa da reclamada, portanto, deve ser provido o recurso da reclamada nesse ponto para afastar a culpa recíproca e atribuir a culpa exclusiva do falecido. Em apenas argumentando, há um pedido ainda de redução do quantum a título de danos morais fixado, haja vista que entende a recorrente que ele foi fixado fora dos parâmetros, inclusive, dessa turma, haja vista fixado em R$200 mil, apenas a título de danos morais, em um valor que, em sendo reconhecida a culpa recíproca, ele deveria, pelo menos, ser reduzido pela metade. Então, é o que se espera a recorrente e agradece aí a atenção de todos. A Laura tem a palavra. Realmente o acidente ocorreu e vitimou esse empregado que contava com 17 anos de idade. E é interessante até acentuar que ele começou a trabalhar com 12. E o laudo apontou como causa de morte essa sufocação indireta mesmo. O fato é que, se foi uma pessoa que era cliente da empresa ou não, que exigiu que fosse consertado essa máquina naquela hora, e se esse menor foi se atrever a consertá-la, o fato é que que ocorreu o sinistro e cabe à empresa, deveria ter uma melhor fiscalização, inclusive para que ele, com essa idade, nem era para estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, acho que é inegável que ocorreu o falecimento no trabalho e não entendo que a empresa tenha, que a sentença tenha arbitrado em excessiva indenização para os pais e a irmã, a indenização por dano moral. E entendi que a sentença foi prudente, inclusive quanto ao valor arbitrado. Então, acho que é razoável.
Não estou provendo o recurso do reclamante que pretende a dos herdeiros necessários dos reclamantes, né, que são a mãe, o pai, etc., que estão pretendendo aumentar o valor, e não tenho que retificar meu voto. Os fatos são esses mesmo. Senhora presidente, eu inicialmente tinha colocado uma questão de ordem processual, mas eu melhor analisando a questão e refletindo acerca das últimas decisões do STJ em relação a esse aspecto, eu estou retirando a minha divergência de ordem meramente processual, e quanto à questão meritória, eu peço vênia ao eminente advogado, acompanho a ilustre relatora. Eu também acompanho em relação a todas as questões, inclusive nessa suscitada por Vossa Excelência, acompanho a relatora. Eu fico pensando que daria provimento para uma pequena diminuição no valor da indenização por danos morais nas circunstâncias, mas acompanho em relação ao aspecto de fundo. Senhora presidente, pela ordem, eu posso pedir que seja oficiado o Ministério Público do Trabalho nesse caso? Oficiado do Ministério Público. Obrigado, bom dia. Obrigado ao senhor, doutor. Tenha um bom dia, bom descanso. Estava entendendo. Doutora, a senhora quer cópia do acórdão? A senhora quer... Oi? Vai ter acesso aos autos. Tá, ok. Quando é assim, é ofício com a cópia do acórdão? Não pode ser. Aí a gente tem, depois a gente consegue acesso. É PJE? Então, não, é autos físicos. Física, então eu encaminho com a cópia do acórdão. Encaminha a Ok, cópia então, encaminha a cópia do acórdão e cede. Normalmente, Porque senão Mas depois dá um trabalho para ter acesso aos autos físicos. Mas tudo bem, tudo bem. encaminha a cópia do acórdão. Sim. Pode ter recurso. pode encaminhar o Encaminha a cópia do acórdão. Pode até pôr acórdão, sentença. Põe assim, cópia dos atos. Aí você pedir acórdão, sentença, audiência, tira esses atos mais importantes e manda para eles. Agora, vamos lá. Agora o senhor, doutor. Processo número 8 da pauta é o RO número 1056-2015-071. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Os recorrentes são Engemã Engenharia S.A. e André de Oliveira Rodrigues. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Antônio Augusto Monferdini Crisóstofo, pela recorrente Engemã. Cristófolo. Desculpa. Cristófolo. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. Rejeita a preliminar de nulidade do laudo pericial arguída pela reclamada e no mérito do provimento ao recurso da reclamada para absolvê-lo do pagamento da indenização por danos morais, lucro cessante e dos depósitos de FGTS no período de 20 de 8 de 2014 a 31 de 3 de 2005, ficando prejudicado o exame do recurso do reclamante no aspecto em que pretende a majoração, invertido os ônus de sucumbência, etc. O senhor aguarda o primeiro voto divergente, doutor? O senhor aguarda o primeiro voto divergente, doutor? Excelência, deixa eu só recapitular. Foi dado provimento no tocante à indenização de dano moral. Sim. Ok. Eu aguardo o voto Doutora divergente. Maria Estela? Estou de acordo. Doutora Olívia? De acordo. A unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigada, doutor. Excelência, tem o dano material também. Eu pedi isso ao senhor que se... foi tirado também, doutor. Foi tirado também? Foi tirado também. É porque é um acidente de... Deixa eu ver aqui como é que é. Os morais e lucro cessante. Ah, sim, lucro cessantes. Ok, excelência, Tá bem, desculpa. doutor? Tudo bem? Ok, obrigado. Tá bem. Nada. Próximo processo. Acabou? Não há... Então, agora vamos pegar. Doutores, só para nós acabarmos isso, até porque nós estamos numa correria para publicar esses acordos, vamos fechar a pauta de físicos primeiro, tá? Então, vamos lá. Há um segundo processo que vem adiado da sessão passada, é o RO número 674-2014-011. Relator, doutor Márcio Zezebende, revisora, doutora Maria Laura Franklin de Faria. Os recorrentes são Banco Santander Brasil S.A. e Rodrigo Perillo de Carvalho. Recorridos os mesmos. A indicação de vista do doutor Márcio Zezebende. O doutor Márcio pediu vista e tem a palavra. Pedi vista não, eu sou relator, eu tinha Você é relator, indicação de vista, me desculpe, tem a palavra, então. Qual que é o número, gente? É o 674. 2014,
011. Posso ler? Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamado, Banco Santander, e pelo autor, à exceção, no apelo do réu, da matéria relativa aos reflexos das horas extras, por falta de interesse recursal. No mérito, eu estou negando o provimento ao recurso interposto pelo reclamante e dando provimento parcial ao apelo patronal para limitar a condenação relativa a horas extras àquelas excedentes da 8ª diária ou 40ª semanal, observado o divisor 220, os reflexos deferidos e todos os demais parâmetros fixados na origem, e excluir da condenação o pagamento de horas extras por inobservância dos intervalos intra-jornada e correspondentes reflexos. Estou reduzindo o valor da condenação para R$50 mil, importando em custas de R$1.000 pelo reclamado. Se quiser, aqui, doutor. Eu não lembro mais. É de um bancário que ele era supervisor. E a gente divergência da doutora Maria Laura, não? Acho que eu não divergi, não. É uma observação, né? É. Não. Tinha uma que a gente... É uma observação, né? Era observação de quem? Doutora Mas a questão é a questão do intervalo entre a jornada e eu pedi e aderi à questão. A manifestação. Porque ele trabalhava externamente, ele era supervisor. Aí o juiz tinha dado a partir da 6ª hora e eu estou reconhecendo que ele é a partir da 8ª. E eu estava Eu não vi, assim, divergência de Vossa Excelência, não. concordando com a primeira? Eu não vi divergência não, doutora Maria Laura. Não, eu estou olhando, é outro processo. lembrando? Desculpa, doutora. Era supervisor de carteira. Nas anotações pessoais aqui. Era subordinado ao diretor direto. Estou de acordo com o relator. Então, a doutora Maria Laura acompanha o relator. Doutora Maria Cristina? Acompanhe, presidente. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Agora, vamos à pauta normal, rapidissimamente, tá? Processo de que relatora a doutora Maria Laura, doutora Cristina Tem mais sustentação, não tem? Não, já foi toda. Foi tudo? Foi Mas toda na parte dos que eu físicos. estava vinculada? Não? Não. Só esse que eu É, estava? dos físicos, sim, esse. É, Agora, só agora esse? do PJE nós vamos entrar daqui um pouquinho. Fora do ar mesmo. Então, são os processos de que a relatora, a doutora Maria Laura, a doutora Maria Cristina é revisora, eu sou terceira votante. 1 está ok, no 3 tem uma divergência, e nesse caso eu a acompanho, diz respeito à consideração das horas extras no cálculo da Integração PLR, das horas extras. da PLR, tá? À vista da norma coletiva, prevalece a divergência e fica vencida a doutora Maria Laura. Tá. No número 4 da pauta não há divergência, ele prevalece a unanimidade. Agora são os processos de que eu sou relatora, doutora Maria Estela, revisora, terceira votante a doutora Olívia. Eu vejo uma observação no número 6 da pauta, da doutora Maria Estela. Doutora Olívia. Eu estou acompanhando a relatora. Acompanha a relatora? Então prevalece o voto da relatora, doutora Olívia, fica vencida. Uma no que... questão Pois aqui não. nesse 6, Pois não. nos termos do provimento, ficou para considerar as progressões onde constasse aptidão para os dois. Mas e aquele ano, aquele período em que a aptidão para progressão horizontal e vertical? Até para fazer só uma retificação aqui. Com Então, relação vamos fazer- à questão da prescrição, eu vou acompanhar, porque tem uma observação aqui com relação às progressões no período prescrito. E aí, nesse aspecto, eu estou acompanhando a revisora. Então, o que eu acho Isso ótimo. aí é só mais explicitar, né? Que exatamente. Não, mas isso eu acho ótimo. Então, vamos lá. Então, prevalece o voto da divergência no que diz respeito à prescrição. Aí, na forma como está aqui. E em relação aos períodos, eu tive dúvida na hora que eu fiz a revisão desse processo também. É só de 2012, 2012, 2013, Tem a vertical e a horizontal, né? Acho que a vertical prevalece sobre a horizontal, né? Então, aí, só para explicitar, então, que no período de 2012, 2013, prevalece a prescrição vertical, tá? A vertical. Porque das duas não tem sentido mesmo, é uma ou a outra. A senhora fica vencida. Não fico vencida, não. Eu concordo com isso. É porque na hora de fazer, eu fiquei na dúvida mesmo. É bom o órgão colegiado, a vantagem dele é que a gente discute as coisas e clareia as dúvidas, porventura existentes. De fora, né? Tá.
Deixa eu só anotar aqui, um minutinho só. Pronto. Agora, no 7 e no 9, eu não vejo registro de divergência. Unânime, ok? Ok, doutora? Ok. Agora, a doutora Maria Estela é relatora, a doutora Maria Laura é revisora e terceira votante é a doutora Maria Cristina. Do 10 ao 14, eu não vejo nenhuma anotação de divergência. Doutora Cristina, ok? Ok. No 15, tem uma anotação de divergência da doutora Maria Laura. Que 15? Não é nenhuma divergência. É uma opção. Doutora Maria Laura acompanha a segunda opção. Doutora Cristina. Peço vênia, estou acompanhando a relatora na primeira. Acompanha a primeira? Eu fico Então, vencida prevalece nessa, a primeira opção. Doutora Maria Laura fica vencida no teor da segunda opção, certo? 16 a 18, não vejo nenhuma manifestação de divergência registrada no sistema. Doutora Maria Cristina, tem? Tem não. Então, aí prevalece unânime na forma proposta pela relatora. No processo 19 da pauta, a doutora Maria Cristina é relatora, eu sou revisora e acompanhe. Terceira votante, doutora Maria Estela. Eu só ressalvo entendimento contrário à súmula 45. Doutora Maria Estela faz ressalva de entendimento. É a súmula 45. Doutora 21, doutora Olívia, doutora Maria Cristina e eu. Não vejo anotação de divergência, prevalece a unanimidade. Desculpem. Do 22 ao 27, relator doutor Márcio, revisora doutora Olívia, terceira votante doutora Maria Cristina. O 22 já foi. Temos do 23 ao 27 e neles não vejo nenhum registro de divergência. Tudo bem? Tudo bem. Prevalece, então, de forma unânime. Há embargos declaratórios que foram disponibilizados anteriormente. Doutora Maria Cristina, doutora Olívia, alguma observação? De acordo. Destaque, ponderação? De Então, acordo. prevalecem de forma unânime. E assim foram julgados todos os processos da pauta física, né? E nós vamos entrar agora na pauta do PJE pela sala de que é relatora a doutora Maria Laura. Nossa, vai sair do PJE. Vamos ver. Nossa, tem 5. Consigo acabar de ler esse acordo CSJP? Não compareceu. Tá, então tem um advogado de Juiz de Fora à distância, mas ele não compareceu, então vamos passar o seguinte, ele teria preferência já... É a sessão de 9 horas e 30 minutos, de relatoria da doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. O primeiro processo, observando a precedência das inscrições, é o 14 da pauta, é o RO número 10.739/72/2015. Recorrente é Sônia Regina dos Santos e recorridos ADCOM, Administração e Conservação EIRELI e a União Federal. Inscrita para sustentação oral, doutora Fernanda Gonçalves Rocha, pela recorrente Sônia, 14. 14 da pauta tem a palavra relatora para a súmula do seu voto. 739. Conheço do recurso da reclamante, rejeitos preliminares de nulidade da sentença e dou-lhe no mérito parcial provimento para declarar a ilicitude da terceirização perpetrada pelas reclamadas e para condená-las, sendo a segunda de forma subsidiária ao pagamento de novo aviso prévio na forma indenizada de 48 dias, 1/12 de férias proporcionais mais 1/3, 1/12 de 13º, FGTS mais 40%, referente ao período, e a primeira reclamada deverá ainda proceder à retificação da data de saída lançada na CTPS da Obreira, fazendo constar 12 de maio de 2015. Em atendimento ao disposto no 832, declaro que possui natureza indenizatória, aviso prévio indenizado, férias proporcionais, mais 1/3 e FGTS mais 40, custos pelas reclamadas, R$ 60, calculado sobre 3.000, valor arbitrado da condenação. Doutora, tem a palavra. Eu vou aguardar uma eventual divergência. A divergência pode sustentar. Nesse processo, um dos pontos mais importantes que eu destaco é o cerceamento de direito de produzir provas testemunhais, onde o juiz indeferiu, alegando que não seria importante, que bastava o depoimento do reclamante e
a defesa alegada pela, né, a contestação das reclamadas. Assim, requer que seja retificada essa decisão do juiz de primeiro grau, visto que essa decisão trouxe inúmeros prejuízos ao reclamante, porque ele não conseguiu produzir as provas necessárias desse processo. Em relação à revelia da primeira reclamada, também a gente requer que seja dada, visto que o atestado médico apresentado pela empresa não atende o previsto na súmula 122 do CST, que é a necessidade de constar expressa a impossibilidade de comparecimento do empregador ou preposto em audiência. Nos demais pedidos, eu reitero os termos da inicial. Maria Laura, algum comentário? Alguma consideração? Sabe que não. Tem algum ponto que a advogada queira ver esclarecido? Não. Doutora Maria Cristina, então, tem a palavra? Pois não, senhora presidente. Eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, exceto no tópico da responsabilização da União Federal, que eu estou excluindo. Certo. Eu fico vencida em relação ao licitude da terceirização. Acompanho a relatora quanto ao aviso prévio. Como se trata de verba rescisória, não há como promover essa fiscalização pela reclamada. Acompanho a divergência na responsabilidade com esse fundamento. A responsabilidade da União? Sim. Nós vamos tirar da Polícia Federal? Sim. Sim. Vamos. Então, prevalece, a doutora Maria Laura fica vencida. E também fico vencida em relação à natureza jurídica do aviso prévio indenizado, que como ele consta para registro na CTPS, eu entendo que a verba é salarial. Conta como tempo de serviço, tem que ter contribuição, porque senão não vai ter, quando aposentar, não vai ter a contribuição desse período que está na carteira. Então, assim, prevalece o voto. E vai considerar essa terceirização? Não, eu fico vencida. Prevalece o seu entendimento? Não, acho que não, que a doutora Cristina... Cristina... Prevalece o seu entendimento em relação à terceirização, porque a doutora Maria Cristina a acompanha. Então, aí, quem fica vencida sou eu. No aviso prévio é unânime. Na natureza das verbas para fins de responsabilização, aí prevalece a divergência. Pois é, e a conclusão fica como? A conclusão do voto? A conclusão fica declarar a ilicitude da terceirização, vencida eu, condenar a reclamada empregadora, a primeira reclamada ao pagamento de novo aviso prévio, excluída dá provimento ao recurso da segunda reclamada para excluir a responsabilidade vencida, doutora Maria Laura. Então, assim se decide, fará o ajustamento do voto. Próximo processo. Isso é difícil, né? Processo número 16 da pauta é o RO número 10.764/18/2017. 16 da pauta. É o recorrente Edson Carlos Amora Gonçalves e recorrido Banco Bradesco S.A. Inscrito para ostentação oral, Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente Edson. 16. 16 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Vossa Excelência, tem a palavra para a súmula do seu voto. Está na tela. É. Recurso do reclamante. Conheço do recurso da autora, rejeito os preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a ilicitude da terceirização. Esse é o 16. Esse é 16. Não está na pauta? É o 10.764. Está aqui na tela. Mas foi o que entrou na pauta aqui? Não, aqui está na tela. Lendo direto.
Porque o outro estava na tela. Qual? O anterior estava na tela. É o do banco. Esse é o 16. Você não pôs... Está aqui na tela. Eu estou vendo na minha tela aqui. Como elas são iguais, está na tela. Pode ser que o outro não tenha fechado. O Banco Bradesco? Isso. 10.764? Isso. Entrou agora, então. Conheço do recurso, dou provimento parcial para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação, condenar o reclamado ao pagamento de reflexos da parcela em repouso semanais remunerados, sábados, domingos, feriados, conforme norma coletiva, horas extras pagas, férias mais 1/3, 13º, PLR e FGTS, que deverá ser depositado na conta vinculada. Condenar o reclamado ao pagamento de honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação, revertidos a favor do sindicato assistente e declarando a natureza salarial das parcelas, exceto os reflexos em férias indenizadas, PLR e fundo de garantia. Fixado valor em 50 mil e custos em 1.000. O senhor aguarda o primeiro voto de divergente? Por favor, doutora Cristina. Doutora Cristina, acompanhe. Eu fico apenas com ressalva de fundamentos. Aí vou acompanhar. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Para o senhor também, bom trabalho. Doutor, próximo. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 21 da pauta, é no RO número 1093557-2016. Recorrente Bambuí Bioenergia S.A. e recorrido José Virgílio da Costa. Não é para mim, na tela. Já está na tela. Na minha, não. Na minha já Inscrita tá para... Bambuí? É. Sim, doutora. Entrou Inscrito para sustentação oral, doutor Ricardo José Medeiros Dias, pela recorrente Bambuí, 21. Tem a palavra, doutora Maria Laura, para a súmula do seu voto. Conheço do recurso, da ré, rejeita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de diferenças de horas in itinere e adicional noturno mais reflexos, custos pela ré no importe de 100, calculado sobre 5.000, novo valor arbitrado de condenação. E fica a reclamada autorizada a buscar o valor pago maior a título de custos, após o trânsito julgado do acordo. Tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente da nona turma, excelentíssimos senhores desembargadores e demais presentes. Eu ia me ater a sustentar sobre as horas itinerárias e adicional noturno. Com relação à indenização do artigo 14, houve manutenção da sentença? Houve. Então, eu só queria ressaltar aqui que se trata de um motorista de transbordo, não de um motorista rural. Com relação ao adicional de noturno e as horas itinerárias, foi inclusive reconhecido o acordo coletivo celebrado entre a reclamada e o sindicato respectivo. Então, eu só queria pleitear a exclusão da condenação desse artigo 14, por ser um motorista e não um rural. Das horas in itinere? Não, exclusão da indenização do artigo 14 da Lei do Rural, que na sentença foi condenado. E é um motorista. Bom, é o seguinte... Porque, excelência, só para deixar mais claro, porque no adicional noturno e as horas itinerárias foi, pelo voto da senhora, aceito que ele não se tratava de um rural, porque senão a condenação seria a manutenção da sentença. Então, só com relação a essa indenização do artigo 14. O problema das horas in itinere, já que o senhor falou nisso, é o seguinte... Ele era um motorista, mas ela foi excluída, a condenação foi excluída porque a reclamada cumpria a norma coletiva. Sim. Federação dos Empregados na Agricultura, né? Cumpria a norma coletiva e a norma coletiva está sendo considerada válida.
Sim. Agora, o argumento da empresa de que o artigo 14 da Lei 58/89 não foi recepcionado pela Constituição e que há incompatibilidade com o regime de fundo de garantia, eu estou entendendo que não, que são institutos com natureza distinta, não se confundem, e é nesse sentido o entendimento do Tribunal Superior. O TST também entende que não tem nada a ver a indenização, são institutos distintos e que pode ser aplicado tranquilamente na forma da sentença, na forma da condenação. Ok. Doutora Maria Cristina. Estou acompanhando, presidente. A decisão, inclusive, é recente, né, de 2017. Acompanhe também. Assim prevalece unânime na forma da proposta da relatora. Obrigado. Obrigada. Há um processo que vem adiado, ainda de relatoria da doutora Maria Laura, que vem adiado, é o 40 da pauta, está com vista para a doutora Maria Cristina, é o processo número 10.333, do doutor Orlando. 10.333, 53, 2017. Recorrente ao Banco do Brasil, SA, e recorrido Sérgio Luiz de Almeida Teodoro. Os procuradores presentes. Das partes presentes. Do reclamante? Ah, tá. Da reclamante. Tá dos dois. Então, de ambos estão presentes, né? Do reclamado e do reclamante. Não? Ah, tá. É porque tá certo. Aqui a ação, o autor é o banco. Eu que estou voando na maionese. Tá bem. Entendi, lembrei. Doutora Cristina. Sustentação oral. Houve sustentação oral. Doutora Cristina pediu vista e tem a palavra. Senhora presidente, eu de fato pedi vista no processo, analisei detidamente e me convenci do acompanhamento do voto da eminente relatora. Eu também estou acompanhando e prevalece, então, a unanimidade na forma proposta pelo relator. Muito obrigada aos senhores, doutores. doutora Mônica, para essa sessão não há registro de outros advogados presentes. Não há registro. Vamos, doutora Maria Laura, a senhora fica ou quer acabar? Eu fico, não. Não, porque não tem muita coisa. Eu tenho bastante. Não, tem bastante, mas não tem muita. Pode liberar? Porque é melhor para eles. Tem muita coisa, mas não tem muita divergência, por isso que eu estou falando. Mas então, se quiser liberar os advogados, eu acho melhor. Tá, não, tudo bem. Então fica a seu critério, porque regimentalmente Vossa Excelência tem preferência, então por isso que eu estou perguntando. Então vamos lá, a pauta seguinte. Sim, que é a sessão de 9 horas e 40 minutos de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Não estou entendendo. Pelo processo é o 39 da pauta, o RO número 11975, 26/2015. Eu acho que a diferença que vem nesse recorrente Júlio César Junqueira dos Santos e recorrida SEI Minas PCH Energia Limitada. Inscrita para a sustentação oral, doutora Cláudia Carvalho Gisbrecht, 39 pela recorrida. 39. Eu acho melhor dar um cacete, porque ele ganhou Copa 2, né? Eu estou conhecendo dos recursos, exceto o recurso do reclamante quanto à suspensão do fornecimento do Vale Alimentação. No MES, acolha preliminar de nulidade da sentença, afasta os efeitos da confissão aplicados ao autor e determina o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, proferindo nova decisão, como se entender de direito, autorizando a juntada do laudo pericial produzido na ação do autor contra o INSS, julgo prejudicado o exame do recurso ordinário da reclamada. Tem a palavra, doutora. Ilustríssima desembargadora presidente da sessão, bom dia. Ilustríssima desembargadora relatora e demais desembargadores e autoridades, bom dia. Senhores colegas advogados, bom dia. Hoje estou ocupando a tribuna pela reclamada. Trata-se os autos de ação indenizatória decorrente de suposto acidente de trabalho. O reclamante, ele não compareceu à audiência de instrução e ele apresentou um atestado para poder justificar a sua ausência, só que o atestado ele não está subscrito por médico, sequer ao CRM de quem declarou que ele estava internado, e a reclamada também entende que o atestado ele não está de acordo com a súmula 122, porque não há declaração expressa da impossibilidade de locomoção dele. Então, tendo em vista que o atestado foi emitido por pessoa inabilitada,
a reclamada ela reitera os termos das suas contrarrazões, confiando no improvimento do recurso interposto pelo reclamante. Vou conferir isso aqui, doutora, 2 minutos. Eu tenho o ID aqui, senhora. Qual que é o ID? Deixa eu pegar aqui. Precisa trabalhar entre 26. Fora daquele plantão todo ano, não precisa. É um absurdo. Depois o povo fala. Obrigada, doutora. Estão procurando. ID DF 0C, ó, DF AC 9D1. Um minutinho só conferir, porque não foi esse meu juízo, mas se estiver errado, está errado. Ele também adora um dinheirinho extra. Então o problema é esse. Que dia que ele foi juntado? A senhora tem a data dele aí? Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha Repete o foto. número para mim, vamos ver se eu acho. DF AC 9D1. Nossa senhora, esses Como presidente da Comissão de Regimento Interno. Como se na Comissão de Regimento Interno fosse necessário fazer Você achar, mãe? Ah, entrei aqui. Pode deixar. Qual que é o número? Me fala de novo. ID? DF AC 9D1. DF ou DEF? F. DF AC 9D1. A questão é essa mesmo. A declaração, ela é uma declaração do hospital. Declaramos para os devidos fins e efeitos que Júlio César Junqueira dos Santos deu entrada no Hospital Conde do Monte Raso no dia 2/5/2017, onde o mesmo encontra-se internado sem previsão de alta. Por ser verdade, firmamos a presente. Então, é uma questão de interpretação disso. Eu tenho uma declaração do hospital sobre as penas da lei. Não presumo que não seja uma declaração falsa. Pode não ser uma declaração do médico, de fato não é. De que ele se encontra internado sem previsão de alta, como é que eu posso aplicar revelia? Eu tive dificuldade, foi isso. A assistente até me ligou pelo telefone lendo isso. Então, a questão é essa. Aí não sei, doutora Maria Estela e doutora Maria Cristina. Ou doutora Olívia. Eu estou acompanhando a relatora. Eu também vou acompanhar por conta disso. Agora, isso aqui a ideia é que volte para complementar, não é isso? Essa questão das referências à incapacidade do autor, eu acho que não estão bem definidas e eu sugeriria retirada disso. Porque envolve a questão da representação, envolve outras coisas. O que não impede do juiz de primeira instância, ferindo isso, determinar a regularização que ele entender pertinente. Porque existe uma menção no laudo médico de que ele teria alguma deficiência, alguma dificuldade cognitiva, de compreensão. Eu não sei se isso vai a ponto de torná-lo incapaz. Entendi. Então tá, eu vou tirar. A senhora se refere à menção no corpo do voto. Tá certo. Então eu vou refazer isso e retirar, mas de qualquer forma, ainda que sabendo disso, não tenho como. Se ele estava internado no dia da audiência, como é que ele vai fazer a audiência? A impossibilidade de locomoção é absoluta, né? Eu votei nesse bloco. Então, aí, eu prevalece, então, unânime na forma do voto da relatora. E eu vou ajustar. Eu só não entendi direito a retificação que vai ser feita. Ela não interessa para a senhora, porque é de fundo. A senhora já vai pegar o voto redigido da forma como prevaleceu unanimemente. O fato é que ele vai voltar porque não podia se aplicar a confissão ficta a ele, porque ele estava internado no hospital, é o que a prova nos indica até aqui, né? Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora, doutora. Tenha um bom ano e tudo de bom. Não estou fazendo questão dele, não. Você votou e eu votei. Não, porque puseram para 11.975. 11.975. Só anotar, pode tomar. 39. Processo número 20 da pauta. É o RO número 11.093/39/2016. Os recorrentes são Bioserve S.A. e Cláudio Dias de Castro, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Cleverson Mesquita Melo, pela recorrente Bioserve. 20. Eu
20 da pauta. E eu votei agora. O 20 da pauta. Eu votei dia 17. Não, porque puseram aqui. Aqui. Mas você puseram na minha pauta. É o 20 da pauta. Eu estou... Ai, peraí, doutor, me deixa só porque... Está me perseguindo? Eu estou conhecendo dos recursos interpostos, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença do cesseamento estado pela reclamada. Eu negando provimento ao recurso do reclamante, dando provimento ao recurso da reclamada, para julgar improcedente a ação, invertendo os ônus sucumbentes que fica isento o autor, inclusive quanto aos honorários de perito fixados em R$1.000 a serem cobrados na forma da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Deixa eu lembrar esse caso, que esse caso é do trabalho. Só 2 minutos aqui, doutor. Eu não estava aqui, não sei. Esse caso foi um dos últimos que eu preparei. Ah, sim. Posso aguardar, Excelência? Pode aguardar. Doutora Obrigado. Maria Estela. É o 20, né? É o 11.093, estou de acordo. Doutora Olívia. 11.093, não é? É. Eu vou ficar vencida, ficaria com a segunda opção. Com a segunda opção, tá certo. Então, prevalece a primeira opção, vencida a doutora Olívia, que ficaria com a segunda opção. Bom dia, Excelência. Muito obrigado a todos. Obrigado bom dia. Senhor, doutor. Tenha um bom dia. Doutor, pois é, muito tempo, né? Assim. Muitos anos, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutora Mônica, para a sua sessão não há registro de outros advogados. Tá, então não há registro de outros advogados para essa sessão. Vamos passar para a seguinte, que é a doutora Maria Estela. Que é a sessão de 9 horas e 50 minutos. Não há registro de advogado inscrito ou presente. Então vamos passar para a próxima, de que é a relatora doutora Maria Cristina. Então ele é seu. A sessão designada para as 10 horas. Não, deve ter sido isso. Como é que Há você advogado inscrito presente, é o processo número 8 da pauta, é o ROPS número 10.443.56/2016. Recorrente José Donizete dos Santos e recorrida Malha Metal Leve S.A. Inscrito para ostentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida Malha Metal Leve. 8 da pauta. 8 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula de seu voto. Pois não, presidente, eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Ele está por quem? Pela recorrida. O senhor aguarda o primeiro voto divergente, Foi doutor? Então, doutora Cristina votou. Em segundo lugar, voto eu, que acompanho. E doutora Maria Estela, prevalece a unanimidade. Bueno. Senhora Presidente, se nos permite, gostaria de desejar a Vossa Excelência, as ilustres desembargadores, senhor desembargador, senhora procuradora, senhor e senhora secretária, um voto muito feliz, Natal muito feliz, senhora Presidente. Eu também. Que em 2018 a vida de Vossa Excelência seja coberta pelo telhado das bênçãos divinas. Muito obrigada. Para o senhor também, tudo de bom lá para sua família, esposa, etc. E nós queremos pedir licença para cumprimentar a doutora Cristina Cacheta, que hoje é o aniversário do seu querido esposo, doutor Ivan. Da doutora Olívia também é aniversário dela. Olívia também, olha que coisa. Então aqui vai nosso também a pessoa. Obrigada. Então, a sua excelência, a doutora Cristina Cacheta. Ela está toda envergonhada, tá vendo? Não. Muitas felicidades. Obrigada a todos. Obrigada ao senhor, doutor. E as famílias também. Obrigado. Obrigado. Eu achei bonito. Telhado das bênçãos divinas. Depois você fala com ele que eu vou falar com ele, que o senhor falou sobre isso. Vamos lá? Não então, há, doutora. Não há, então. Para a sessão da doutora Maria Cristina, outros advogados presentes. Então vamos à próxima sessão. Tem doutora de 10 horas e 10 minutos, de relatoria da doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Então vamos lá. 2 advogados inscritos e presentes. O primeiro processo é o 9 da pauta, é o AP número 10.607/39/2015. O agravante é Hipólito Roberto dos Santos e agravados Mineração Santa Paulina Limitada, MT Transminas Minerações Limitada, Camargo Júnior Participações Limitada e Fazendas do Lago Agropecuária Limitada. Inscrito para ostentação oral, Dr. Rodolfo Lima Dantas, pelo agravante Hipólito. 9 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra. Ele está por quem? No agravante, pelo Hipólito.
Pelo Hipólito, pelo agravante. Tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, demais jogadores dessa grande turma, representantes do Ministério Público, colegas aqui presentes. Trata-se de um agravo de petição por uma questão muito simples e data máxima vênia, o entendimento espousado pela relatoria. Foi um acordo firmado entre as réis e o agravante, em que a ré descumpriu não só uma vez o acordo, ela atrasou a segunda parcela, e aí o agravante apresentou uma petição concordando com a manutenção do parcelamento e a cobrança da multa ao final. Em seguida, a agravada atrasa a terceira parcela e, como se não bastasse o atraso da terceira, tentando consertar os erros que já tinham feito de forma reiterada, faz o pagamento da quarta parcela de forma adiantada. Só que, diferente do que foi pactuado, ela faz através de depósitos judiciais, ao invés de fazer o pagamento com depósito na conta do procurador do agravante. Assim, excelências, tendo em vista que o pactuado entre as partes naquela audiência faz coisa julgada, é um ato jurídico perfeito e afastar o que foi pactuado atenta contra a segurança jurídica, inclusive prejudicando o caráter pedagógico que estimula o descumprimento dos acordos, data máxima vem no entendimento que foi espousado aqui pela relatoria, eu venho pedir que o agravo de petição seja conhecido e provido para condenar a ré a pagar a multa. Esclareço ainda que a ré já pagou as parcelas. Ela fez o pagamento de todas as parcelas do acordo. Resta apenas a multa e que a segunda parcela já foi paga em atraso e o valor dela, da multa, considerando a parcela exigível àquela data, somaria o total de R$ 9.250. É o que se espera. Obrigado. A questão é o seguinte, eu estou mantendo o entendimento da origem, nesse sentido, foi celebrado um acordo homologado, pagamento em 15 parcelas. A primeira foi paga, normal, na data, segunda e terceira parcelas do acordo foram pagas com atraso. E foram pagas com atraso, e aí, quando pagou a segunda e a terceira, já comprovou, como o doutor disse aí da tribuna, é incontroverso isso, ele já comprovou o pagamento da quarta parcela. E depois ainda comprova com tem um documento de transferência bancária o pagamento das demais parcelas do acordo. São 15 parcelas, pagou todas. Então, eu entendo que que os efeitos da coisa julgada não alcançam o valor da multa estipulada em cláusula penal. Então, acho que isso não viola a coisa julgada. Eu achei excessivo, então, entendi que o entendimento do juiz do primeiro grau é bastante razoável, então vai incidir a multa somente sobre as parcelas que foram pagas em atraso, e não sobre todas as parcelas. Então, eu estou mantendo. Eu estou acompanhando. Também acompanho. A unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo a todos. Bom trabalho. Muito bom Natal e feliz Ano Novo. Bom descanso. Há uma inscrição feita na sessão. É no processo número 22 da pauta. É o ROPS, número 11.44507/2017. O recorrente Edson Benedito de Oliveira Júnior e recorrida Cobra Tecnologia S.A. Inscrito para ostentação oral, Dr. Tiago Couto de Albuquerque Baeta, pelo recorrente Edson. 22 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço o recurso interposto pelo reclamante, no mérito do parcial provimento, para condenar a reclamada a proceder à convocação do autor e à sua admissão para o cargo de técnico de operações e equipamentos do Micropolo Belo Horizonte, dentro do prazo de 30 dias contados da publicação deste acordo, já computados os procedimentos pré-admissionais previstos no edital, número 1 de 2015, sob pena de multa diária de R$ 800, até o limite de R$ 4.000, em virtude dos ônus da sucumbência, arbítrio em R$ 10.000 o valor da condenação. A senhora aguarda o primeiro voto divergente, doutora? Doutor, desculpe. Senhora presidente, eu peço vênia manter a sentença de primeiro grau. Mantém. Eu acabei de ver esse voto agora. Tá. Visto, não, eu acompanho. A doutora Olívia está citando até uma decisão do Supremo. Ok. Então, eu estou acompanhando. Por maioria, prevalece. Vencida a doutora Maria Cristina. Tá certo. Obrigado. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Para essa sessão não há registro de outros advogados.
inscritos. Bom, então vamos à próxima. Sim, que é a sessão de 10 horas e 20 minutos de relatoria do Dr. Márcio José Zebende. Há uma preferência regimental de advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, é no processo número 7 da pauta, que é o RO número 10.656-74/2017. O recorrente José Hélio Xavier e recorrida Sala Estofados Limitada. Inscrito para sustentação oral, Dr. André Esquisato de Oliveira, pelo recorrente José Hélio. 7. 7 da pauta, eu vou transferir a presidência, dar a palavra para o relator para assumir o seu voto, transferindo-lhe a presidência por alguns momentos. Tá? Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto por José Hélio Xavier e, no mérito, eu estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$1.000, que serão suportados pela União Federal nos termos da súmula 457 TST e resolução 6610 do CSJT, e estando inalterado o valor arbitrado para a condenação. Esse é meu voto. Doutor, pode... Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro passo aqui que a gente queria começar pelos protestos realizados durante o processo de processamento de defesa. Primeiro foi requerido na inicial a relação de perícia em loco e perícia médica. A princípio havia sido deferido, no entanto, ao reclamante, assim como o reclamante, a reclamada, interpor, peticionar os quesitos, o juiz de primeiro grau afirmou que somente a perícia médica deveria ter sido deferida, indeferindo a perícia em loco, a perícia no maquinário. Foi interposto mandado de segurança, que não foi concedido a liminar, afirmando que em casos como esse deveria ser feita correção parcial, e não havia mandado de segurança. Então, o primeiro ponto é exatamente o cessamento de defesa pela ausência de perícia no maquinário, sendo que o magistrado de primeiro grau, ele utiliza documentos juntados pela empresa de forma intempestiva para atestar que o maquinário estava de acordo com a NR12, sendo que a ausência de perícia e a forma intempestiva de documentos unilaterais não poderiam ser levados em consideração na sentença. Que eu vou ter que adequar da Segundo ponto, a perícia médica. Foi indeferido que fisioterapeuta participasse da perícia médica. Nós temos inúmeros julgados aqui, inclusive dessa casa, em que afirma que o assistente técnico ele é de confiança das partes. E o juiz de primeiro grau também indeferiu a participação do fisioterapeuta na redação da perícia médica. Outro ponto também é que, nesse momento, na perícia médica, ficou o assistente técnico da reclamada e o procurador da reclamada. Eles acompanharam a perícia médica. Se o fisioterapeuta não pode acompanhar, o porquê o procurador da reclamada pôde acompanhar a perícia médica. Tal fato foi peticionado simultaneamente a realização da perícia e não foi negado pela reclamada. Realizados os dois protestos, cessamento de defesa, gostaria de explanar rapidamente aqui o mérito. Trata-se de uma das inúmeras ações que, infelizmente, ocorrem no polo moveleiro de mutilação. No caso, o reclamante, ele perdeu os 3 dedos ao realizar a sua atividade laboral. A empresa não apresentou nenhum documento em que a máquina correspondia com a NR12. A decisão foi justamente baseada no interrogatório do reclamante, em que, no final do seu interrogatório, ele afirma que, se me permitem ler, que não tinha ninguém com o depoente. Em seguida, o magistrado pergunta: então a culpa não é de ninguém? Pela simplicidade do mesmo, um trabalhador de 60 anos, semi-analfabeto, ele responde: por isso ninguém é culpado. A partir dessa resposta se baseia a sentença de primeiro grau, como se o próprio reclamante tivesse dito que a culpa não era da empresa. Se a culpa não tivesse sido da empresa, a culpa seria de quem, então? Continuando aqui, a outra parte do depoimento do reclamante não foi considerado, quando ele afirma que a máquina já havia dado efeito em vários momentos, quando ele afirma que durante 12 anos de trabalho na empresa foi realizada manutenção 5 ou 6 vezes na máquina,
quando ele afirma que não tinha manutenção constante, que era ele próprio, sem treinamento, que às vezes realizava a limpeza do maquinário. Mais uma desconformidade da NR12. E também o depoimento, a oitiva da testemunha, trazida a rolo pela reclamada, que é seu encarregado de produção há 13 anos, o seu depoimento ele contradiz com provas trazidas aos autos. Ele afirma que no momento que ele estava do acidente, ele presenciou, sendo que a própria empresa traz um documento que afirma que não tinha ninguém no momento do acidente, que a primeira pessoa a estar presente foi o senhor José Antônio Penha, após o acidente, para prestar socorro. Ou seja, a empresa, em documentação, afirma que não tinha ninguém presente no momento do acidente. Porém, é levado em consideração também a oitiva da testemunha trazida a rolo pela reclamada, que afirma que presenciou o acidente. E mesmo ele afirmando que presenciou o acidente, em seu depoimento ele afirma que a madeira levantou a coifa protetora. Quer dizer, se o simples fato da madeira levantar a coifa protetora, já demonstra que o maquinário não está de acordo com os procedimentos de segurança. Afirma também que na empresa havia exaustores, sendo que não havia exaustores. Qual que é a importância desse detalhe? O que ocasionou a trava da coifa, não permitindo que a madeira passasse, e daí o acidente, foi justamente o excesso de poeira nos rolamentos, que permite que a coifa levante e abaixe. Quer dizer, a empresa não tinha exaustores, o risco de poeira é iminente numa empresa de móveis, e a empresa não apresentou nenhum documento de que a máquina preenchia os requisitos de segurança. Assim, eu reitero os termos do recurso para o provimento no mérito do reconhecimento da responsabilidade da empresa no acidente ocorrido. Senhora presidente, em relação às questões do cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia na máquina, ela resultou da análise do depoimento pessoal do reclamante. O próprio reclamante disse que a manutenção da máquina era feita por outras pessoas, de nome Jesus, Jair, e um outro que ele não se recordava o nome, e que eles iam fazer a manutenção constantemente, e era o reclamante quem chamava as pessoas para fazer essa inspeção, e sempre que chamava, os mesmos iam ao local e consertavam a máquina. Tem documentos comprovando que a máquina está regularizada pela NR12, então, assim como o juiz de primeiro grau, eu entendo que a perícia, no caso, no maquinário, seria desnecessária. Por isso é que eu estou mantendo a decisão da sentença nesse sentido. Em relação à perícia médica, na verdade, como o doutor mesmo disse, ele era fisioterapeuta, quer dizer, a área profissional do perito não era um conhecimento específico para o acidente que envolveu o autor. Então, eu acho que agiu bem o juiz em não aceitar o assistente técnico apresentado pelo autor. Em relação à dinâmica do depoimento, na verdade, o recurso ele é muito extenso e eu dividi em subtópicos. Eu analisei a questão do maquinário, conforme eu já disse, havia manutenção feita pelo próprio reclamante, analisei a questão da perícia médica e a questão do fisioterapeuta, a questão do interrogatório do reclamante. Ele realmente falou que não é culpa de ninguém, mas não foi só isso que motivou o juiz. O reclamante ele trabalha nessa máquina há mais de 20 anos que ele trabalhava como operador de máquinas. E nessa máquina ele disse claramente para o juiz que ele tinha que ele foi preparado, que ele tinha conhecimento, ele tinha experiência, ele sabia o que estava fazendo. E que ele mesmo fala que o que ocorreu com ele foi uma fatalidade. Que ocorreu, que sempre trabalhou com muita atenção e, na verdade, houve uma trava da madeira e ele foi tirar essa madeira e pela própria dinâmica dos depoimentos das testemunhas ficou demonstrado que realmente não houve culpa da empresa. Houve um descuido do reclamante aqui e que, infelizmente, veio a acarretar no acidente. Eu estou analisando também a questão da prova testemunhal.
na verdade, eu entendi que o depoimento da testemunha reclamada é coerente com a prova pericial e com os documentos. A dinâmica do acidente foi muito bem apresentada pelo juiz. E, apesar de todo o esforço do advogado reclamante, eu não estou vendo aqui a culpa da empresa para deferir essa indenização. Eu acho que a sentença ela foi muito coerente, motivo pelo qual eu estou mantendo. Esse é meu voto. Bom, em segundo lugar, vota a doutora Olívia. Eu estou tendo o mesmo entendimento do relator, porque o reclamante, ele fazia manutenção na máquina. E ele fala no depoimento pessoal que ele tinha amplo conhecimento de maquinário de marcenaria, de vários tipos de serra e outros equipamentos. Então, isso afasta essa alegação de ausência de treinamento, né, como causa do acidente. Então, eu estou acompanhando, não estou vislumbrando culpa da reclamada nesse caso. Em terceiro lugar, vota a doutora Maria Cristina, que está de acordo. A unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator, mantendo a sentença de primeiro grau. Obrigada, viu, doutor? Tenha um bom dia. Obrigado. Processo número 2 da pauta é o RO número 10.275/2017. Os recorrentes são André Ramos Queiroz de Camargos e MT Transminas Minerações Limitada, recorridos os mesmos, e também Mineração Santa Paulina Limitada e outros, e o Ministério Público da União. Inscrito para sustentação oral, Dr. Breno Pequena Andrade Costa, pela recorrente M Transminas. 2. Tem a palavra o relator para assumir. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, estou negando o desprovimento. Doutor, tem a palavra. Ok. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras aqui presentes, um ótimo dia a todos. Eu represento o Game Transminas e vim aqui esclarecer uma situação. André propôs uma ação trabalhista contra a M Transminas e mais umas 90 empresas, um monte de empresas. Foi apresentada a defesa pela M Transminas. Na defesa, o que a M Transminas alegou? Alegou que o André é parente do sócio da M Transminas. O que a M Transminas alegou? Alegou que o André tem participação em empresas do grupo econômico. Tudo isso foi alegado pela M Transminas na defesa. Durante o processo, houve uma possibilidade, um acordo, em que André receberia um imóvel, que nem é da M Transminas, devolveria direitos minerários. Direitos minerários que estavam em nome dele, a M Transminas é mineração, e devolveria esses direitos minerários para a M Transminas. Este acordo não foi homologado, foi enviado os autos ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, se baseando, isso é importante, exclusivamente na defesa da M Transminas. O Ministério Público do Trabalho analisou a defesa da M Transminas e concordou com ela. Disse que André é, de fato, sócio, que André, de fato, tem participação em empresas da M Transminas, confirmou toda essa situação. Mas aí houve um equívoco. Disse que havia um conluio entre as partes para lesar os demais reclamantes. Não há conluio algum. Essas alegações foram apresentadas pela M Transminas em sua defesa. Tudo o que o Ministério Público do Trabalho se baseou foi isto. E data vênia, não há conluio nem por parte desse procurador. Essa situação nos deixou bastante chateado, porque não aceitamos conluio algum. Não houve conluio, não houve. Tá? E além dessa situação toda, com o devida vênia, houve um erro gigantesco do magistrado de Itaúna, que, ao extinguir o processo, condenou a M Transminas, somente a M Transminas, a indenizar o reclamante em praticamente R$70 mil. Ora, o reclamante, que em tese estaria fazendo parte de um conluio, não está, mas está sendo premiado com R$70 mil. Ora, a intenção que era não prejudicar aos demais reclamantes diante da situação complicada financeira da M Transminas, está prejudicando os demais reclamantes. Porque, com a devida vênia, está conseguindo unir a um só tempo o inútil e o desagradável. Porque está condenando uma empresa em situação econômica difícil a pagar para uma pessoa R$70 mil, lesando todos os demais reclamantes. Isso, data vênia, insisto, está unindo o inútil ao desagradável. Porque todos os demais reclamantes
vão ver o crédito do senhor André, diante de uma situação complicada e contestada como essa, ser habilitado num processo piloto. Vão repetir os créditos vão ser divididos entre André, que teria feito parte de um conluio, com os demais. Por isso, até mesmo, o André também recorre. Há um recurso do André pedindo a cassação da sentença e o prosseguimento do feito. O recurso da Transminas é também para cassar a sentença, para prosseguir o feito, ou então julgar improcedente, reconhecendo todas as questões aqui apontadas. Quem alegou que o André era sócio foi a Transminas. Quem alegou que o André era parente era a Transminas. Como que há conluio? Como que o Ministério Público do Trabalho faz um parecer se baseando unicamente, exclusivamente, na defesa da Transminas? E, após isso tudo, ainda há uma premiação a quem, em tese, teria feito parte do conluio, de uma multa de quase R$70 mil. Com a devida vênia, a gente pede aqui para afastar a multa e para cassar a sentença, determinando o prosseguimento do feito, ou reconhecendo que o André é sócio, que o André não tem direito algum, julgar improcedente a pretensão dele. Porque aqui o que se está fazendo é, o André está recebendo R$70 mil uma multa, amanhã ele propõe uma atração trabalhista, a M-Transminas vai ser condenada de novo em multa? Não. Quantas ações ele vai propor e a M-Transminas vai ser condenada em multa? Isso não pode. Desculpe, peço que seja revisto o voto, excelentíssimo desembargador relator, ou então que os demais pares não o acompanhem. Obrigado e um ótimo dia a todos. Senhor presidente, eu vou alterar só uma questão, mas na questão de mérito eu vou manter. Na verdade, é o seguinte, o que aconteceu nesse processo. Realmente, o reclamante ele entrou contra 52 empresas. Eu contei as empresas. Eu nunca tinha visto isso. Na audiência inaugural, houve uma proposta de acordo de R$145 mil, sendo R$45 mil em dinheiro e R$100 mil como parte de um imóvel. Quem ia pagar é a primeira reclamada. O juiz verificou que essa empresa, a primeira reclamada, ela está inadimplente, tem vários processos, inclusive até com concurso de credores na vara, que ela está devendo em torno de R$3,8 milhões, quase R$4 milhões, para 72 credores. E ela está não está ativa. Ele achou estranho esse fato, dela vir pagar R$45 mil. E ele oficiou para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, até a defesa realmente sustenta isso, ele viu outros elementos, porque essa questão da lide simulada, ela não existe uma prova objetiva e concreta, são vários indícios e presunções. Além dessas questões que era estranha do acordo, ele percebeu o seguinte, que o reclamante ele era parente dos sócios da primeira reclamada, tinha parentesco. Segundo, ele era administrador de duas empresas que estão no Polo Pacífico, que são do grupo econômico. Ele tinha uma movimentação financeira que ele pegou empréstimo em nome dessas empresas. O Ministério Público verificou que, em um ano e 4 meses aproximadamente, ele movimentou mais de R$1 milhão na conta dele, isso com um salário de 7 mil. E ele fez empréstimo para esses diretores. Então, todos esses indícios levam a crer que houve, com toda a vênia, viu, doutor, eu não conheço, não vou dizer que o Vossa Excelência participou, mas que existe uma forma de se burlar os outros credores. Os outros credores estão burlando. Então, eu estaria mantendo a minha decisão em relação a isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção da tribuna, e o doutor tem razão, é que, se o reclamante participou desse conluio, ele não pode ser beneficiado com uma multa de litigância de má-fé. Então, eu estaria propondo a alteração do meu voto de que se mantivesse a multa, mas que ela fosse direcionada para o FAT, que, na verdade, seria quem foi ferido com isso tudo aqui foi a sociedade, né? E não, senão ele realmente vai se beneficiar da própria torpeza. Então, eu daria provimento apenas em relação a essa questão. E, no resto, eu peço a vênia ao doutor, mas eu vou manter, porque são muitos indícios, estão muito fortes para mim. Tudo bem. Bota em segundo lugar o doutor Olívio. Como o doutor Márcio disse, são muitos indícios aqui que são suficientes para a configuração dessa lide simulada, né? Me chamou a atenção aqui que o doutor disse, né, uma empresa que está em situação difícil, em situação complicada, ela vai ser apenada com uma multa de R$70 mil.
Mas, no entanto, a empresa propôs um acordo com o autor no valor de R$145 mil. São inúmeras ações e foi uma proposta que foi feita de acordo. Então, eu vou acompanhar o relator. Maria Cristina. Senhora presidente, eu também estou acompanhando o relator na proposta de voto dele, mas faço uma observação com relação a essa questão da multa. Eu também concordo com a revisão feita pelo revisor, pelo relator, no sentido de reverter essa multa para outro beneficiário. Mas aí eu faço uma indagação. Se vamos manter a multa nesse valor, proposta, inclusive, eu acho que pelo próprio Ministério Público, em vez de reverter por FAT, por que não o fazer para as ações já em curso na Justiça do Trabalho, que existem vários beneficiários aguardando para ser... Mas aí seria o quê? Seria para Não, todos os credores habilitados? Estou querendo entender. Aí seria... Porque vai ter dificuldade. Você tem tanta ação assim para executar. Para mim... Só um esclarecimento. Estava marcado um leilão para dezembro agora. Esse leilão foi postergado até março, que a empresa está tentando vender os bens para pagar todo mundo. Estava fazendo um leilão, mas até março vai ser feito um leilão para pagar todo mundo e eu também não me oponho, se for então seria para os ao invés do FAT, reverter para o processo piloto que já está lá no... Exatamente, minha proposta é nesse sentido, senhora presidente. Eu adiro, não... Razoável. O que eu não acho razoável é o reclamante receber. Não, o reclamante eu também não concordo, mas eu acho que mantê-la para ser usada... Até auxilia os outros credores. Exatamente. Então, nós vamos fazer o seguinte, doutor Márcio, vai dar provimento parcial nesse sentido, Vossa Excelência depois prepara lá... Isso eu preparo o dispositivo e mando. E manda, porque aí fica certinho, eu acho melhor, assim a gente faz com mais segurança. Tá certo? Então, obrigado. Eu só queria fazer um esclarecimento, porque lide simulado eu não participei alguma, eu só queria fazer um detalhe. O porquê do acordo. A Transminas receberia de volta direitos minerários. E hoje não estão valendo porque o minério está em baixa, mas podem valer no futuro. Era este especificamente o motivo que a Transminas queria fazer aquele acordo. Receber de volta direitos minerários, estava no nome do André, que de fato é parente, como todos falamos. Mas aqui a questão já de tirar a multa para ele já nos deixa pelo menos satisfeito. Eu acho que é só a demonstração de que o senhor está aqui para tirar a multa dele, demonstra até uma boa fé. Mas no acordo em si não fala dessa questão minerária também, não. Ele fala só dos 45 mil. Então, tá certo. Então, assim, se decide, o doutor Márcio vai preparar o dispositivo e mandar para o secretário. Feliz Natal a todos e um ótimo ano novo. Eu também, doutor. Obrigado. Um bom ano novo para o senhor. Obrigada. Processo número 17 da pauta é o RO número 11.105.39/2016. Os recorrentes são Fátima Conceição Albuquerque Moreira e Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, pela recorrente Fátima. 17. 17 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu estou conhecendo os recursos. Excelência, pela ordem, é que as partes transacionaram nesse processo, o acordo já está nos autos. Ah, é? Eu não vi isso, não. Gostaria só de pedir para homologar. Desculpa te interromper, só para não, evitar é ótimo. Que o senhor... Interrompeu bem. Interrompeu bem, inclusive. Qual que é o processo? Eu não vi esse acordo. Entrou agora? 17. Foi. 17 foi que dia? Foi protocolado na sexta-feira, salvo engano. Ah, tá. Então é por isso. Tempo ainda de a gente é porque a gente assina, mas é o banco quem protocola, então a gente perde esse... Agora, engraçado que eu não estou vendo ele aqui. Tá aqui, ó, termo de acordo. Tem? Tem, eu estou abrindo outro. Peraí que eu estou abrindo. Ele entrou às 21h46 do dia 17. Impossível de ver, né? Então não tinha jeito. A gente jeito, olha, mas não é assim. Ontem à noite até, né? Ontem tá foi 17? Hoje é 17, 21h46 do dia 17, isso mesmo. Aí não tinha jeito de a gente ver, né? Mesmo com mais cuidado que tivesse, a gente não ia imaginar que tinha uma coisa. Aí como é que a gente faz? A gente homologa aqui ou... Homologar, né? Deixa eu só dar uma olhada Deixa aqui. eu ver se tem tudo aqui. Tem a composição das verbas. Quitação só desse processo. Está assinado. O Cristiano de Matos é advogado do... Advogado lá do escritório da reclamante. E a Fátima... É a reclamante. É a própria reclamante. Sim. Ela assina o acordo. não tem a assinatura do reclamado, né? Não, mas é ele quem protocola. Protocolou? Protocolou, é a assinatura dele. Então vamos homologar. Devolve a vara e a vara analisa. Faz, tá tudo correto. Eu acompanho o que vocês quiserem. Também tanto faz. O que o relator sugere que se faça? Devolve que a vara Sim, analisa. mas já tem tudo aqui. O que o relator quer que se faça?
Eu quero facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu ver como é que ele Eu estou vendo aqui por acordo, eu homologaria. 60 mil, 10 dias úteis após o protocolo, né? Podemos homologar, então. Fica homologado o acordo? Não tem nada. Da forma proposta, ele está tudo... Até para ele receber mais, já tem as verbas indiscriminadas, está tudo. Então, vamos homologar? Tá certo. Muito obrigada, Excelência. Obrigada, Bom senhor, dia. doutora. Muito obrigada. Parabéns, Ladrão. Tem que mandar para a central, né? O Itaú está fazendo a coisa tudo. Mandar para a central. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 4 da pauta, é o ROPS número 10.244-57-2017. Os recorrentes são Transportes Toniato Limitado e Wellington Damas Silva. Pedidos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Nilo Sérgio de Menezes, pela recorrente Transportes Toniato. 4. 4 da pauta tem a palavra o relator para súmula do seu voto. Esse aqui eu não estava nem vendo. Qual o número do processo? É o 4 da pauta. 10.244. Esse eu não tinha visto aqui, não. Deixa eu só... Eu estou rejeitando os preliminares suscitados pela reclamada em contra-razões, conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como do recurso ordinário da reclamada, por conta atendidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando o provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao apelo da reclamante para determinar que seja acrescida a condenação 15 minutos como extra ao dia, que serão pagos com os mesmos critérios e reflexos determinados na origem. Estou mantendo o valor da condenação por ser ainda compatível. Doutor, tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Dos desembargadores, desembargadoras. Esse processo me pareceu muito interessante. Eu acho que a diferença entre o discurso de um filósofo e de um sofista são pequenos pontinhos na lógica. O reclamante propôs a ação em face da reclamada Toniato, que é uma empresa de transporte, tá? Está nos autos. Ele juntou o processo, um depoimento do senhor Michel, juntado pelo reclamante, ID B634-AEE, onde fica claro que o galpão onde ele diz que trabalhou foi construído por uma empresa, para uma outra empresa e depois locado para a reclamada. Existe um documento de ID 31F4E00, é um documento, inclusive, oficial do município de Uberaba, que indica a mesma coisa. Não, o galpão não é da Toniato, o galpão é de uma outra empresa. E o reclamante diz que trabalhou para a Toniato. Bom, é o que está nos autos. Ele não pediu responsabilidade subsidiária, ele não pediu conhecimento de vínculo com a construtora, nem com a dona do galpão, só com a Toniato, que é a locadora do galpão. O excelentíssimo juiz da vara, nas suas razões, ele deixa claro que ele entende que há uma identidade de sócios e, por isso, as empresas seriam coligadas. Toda a decisão dele se baseia nisso. Ele não se baseia em dizer que o reclamante trabalhou para a empresa, mas ele se baseia em dizer que o reclamante trabalhou para uma outra empresa que, por ter um único sócio em comum, configuraria uma identidade de empresas. A decisão do juiz baseia nisso e não é pedido do reclamante. Por que o juiz iria se prolongar em dizer que havia uma identidade de empresas, que há um sócio em comum? Por que ele iria dizer isso se ele apenas entendesse que o reclamante trabalhou sob ordens diretas da reclamada? Qual que é o sentido de se colocar na sua decisão toda uma fala sobre identidade de empresa, sobre subsidiariedade, sobre responsabilidade solidária, se bastaria ele dizer que ele entende que o reclamante trabalhou sob ordens diretas da reclamada, Toniato? Ele não faz. Se ele não faz, como é que pode ser mantida essa decisão? Com que argumento lógico? Qual que é a lógica da decisão? Eu não consegui ver, partindo do início do pedido do reclamante, que diz que trabalhou diretamente ordens da Toniato,
E todos os documentos estão nos autos, inclusive que ele juntou com testemunho dizendo o contrário. Quem é a empresa que construiu, tem o nome da empresa, é a Construsul, construiu para uma outra empresa, que é a que o município de Uberaba entregou o direito de construir. Toniato não é construtora, está nos autos também, Toniato é transporte. Então, se tem tudo isso nos autos, e o pedido do reclamante é o vínculo direto com a Toniato, com que base eu posso dar esse vínculo? Sendo que o próprio juiz de primeiro grau, para poder reconhecer um vínculo, ele reconhece através da razão de existir uma empresa que tem o mesmo sócio. Não tem nem identidade as empresas. Identidade de razões de existir. Se o juiz entendeu dessa forma, como é que pode ser mantido? É a diferença entre o filósofo e o sofista. O sofista declama toda a sua ideia, mas em algum momento tem falta um pedacinho da lógica. E a gente se engana nisso daí. A Toniato não construiu o galpão, a Toniato não constrói, não é construtora. Mesmo que tivesse, os sócios em comum, etc., isso não causaria o vínculo direto com ela. Isso poderia ser até em sede de execução. Pode procurar a outra empresa coligada, pode se discutir de outra forma, mas não pode dar o vínculo direto para a Toniato. Não faz nenhum sentido. Há uma falta de lógica, né, nessa decisão do juiz. Por isso eu peço vênia para que Vossas Excelências revejam essa posição. A palavra o relator. Senhora presidente, eu, na verdade, eu não vi essa, com todas as vezes ao doutor, fez uma sustentação defendendo o seu cliente, mas eu não verifiquei essa falta de lógica, não. Na verdade, ficou demonstrado que o reclamante ele foi contratado para a construção de um barracão. Essa empresa, a Ebamag, o sócio era comum, quer dizer, se a Toniato não fosse uma mera, que não tivesse participação nenhuma, não haveria por que reconhecer a Ebamag, por exemplo, ela é do mesmo grupo econômico, né? Não é só sócio comum, me parece que é o mesmo grupo econômico. E ela foi beneficiada pela construção do galpão. E a testemunha ela fala, o pessoal é muito simples, é servente de pedreiro, é muito difícil você transferir esse ônus da prova para o trabalhador, porque ele foi construir o galpão lá sem carteira assinada, sem saber quem era o chefe dele. É muito difícil ele saber o que é a Toniato e o que é a Ebamag, porque o sócio era comum. E a testemunha fala na Toniato. Então, eu acho que pela dificuldade que tem o reclamante no ônus da prova, eu acho que o juiz ele andou bem em reconhecer esse vínculo de emprego, porque senão fica a Ebamag julgando para a Toniato julgando para a Ebamag, ele fica nesse meio aí e fica trabalhando e não tem o vínculo reconhecido. Por isso é que eu estou mantendo a decisão de origem. Excelência. Apesar de eu até compreender, eu vejo dificuldade aqui no meu voto, eu até eu fiz questão de colocar a sentença toda aqui para os dois colegas que iam ver o processo, analisar. Eu tive dúvida, mas assim, pela precariedade do trabalho do reclamante, eu entendi que era melhor manter a sentença. Pode. Na verdade, a empresa que construiu é a Construsul, que construiu para a Ebamag e que passou em aluguel incomodato para a Toniato. Mas não veio o contrato de terceirização da Construsul? Tem esse documento que eu coloquei, assinado pelo município, ele diz para quem é o galpão. A Toniato não é construtora, isso está nos autos. A minha questão, Excelência, é que se houve erro do advogado reclamante, o que eu acho que já não dá mais para a gente fazer nos dias de hoje é ficar dando jeitinho nas coisas. Ele devia, matéria de fato, doutor. Eu sei, Excelência. Ele devia ter entrado contra quem ele quisesse, mas Toniato nem existia lá nessa época. Toniato é só transportadora. Mas é do mesmo grupo econômico, não é? Não, é um sócio em comum e tem vários outros sócios nas duas empresas.
Eu sou sócio com uma pessoa numa empresa, sou sócio com outra pessoa em outra empresa, e o meu sócio não pode ser prejudicado por isso. Então, não é um grupo econômico, ele nem tem identidade de atuação. A Toniato é empresa de transporte. Se o senhor, esse senhor que está aí o nome, eu esqueci agora, que é um dos sócios da Toniato, se ele tem sociedade em outras empresas, tudo bem, mas daí eu transferi essa responsabilidade para uma outra empresa, os outros sócios vão ser prejudicados nisso. Não há nem o pedido disso, Excelência. Muito bem. Doutora Olívia? Eu vou acompanhar o voto do relator exatamente porque o reclamante ele fica numa situação que ele não tem esse discernimento. A questão ela é meio confusa mesmo. Ela é meio confusa. Mas o certo é que o reclamante trabalhou na construção desse barracão. Tem sócios em comum, tem um sócio em comum, sócio administrador em comum dessas empresas. Então eu vou com base nesses elementos, eu vou manter o entendimento do juiz de primeiro grau e confirmado pelo relator. Doutora Cristina? Também estou conforme. A unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Você se decide. Obrigado. Bom dia. Obrigada, senhor também. Bom dia. Não há outros. Pois é, vamos cortar. Vamos acabar esse? Isso é tão fácil. A gente tem dificuldade de saber o que é. Bom, então vamos terminar essa pauta, até porque eu acho que não tem nenhuma divergência. Doutor, vamos terminar a pauta do doutor Márcio, depois a gente faz da doutora Maria Laura.